Olá pessoal, Jefferson Rocha aqui novamente com vocês, tá? Nessa nossa aula vamos mostrar para vocês a substituição do conector micro USB, conector de carga, né? Vamos mostrar aqui para vocês na nossa bancada o que vamos utilizar para fazer essa substituição, tá bom? Vamos dar um panorâmica aqui das coisas utilizadas, ferramentas. Temos aqui a nossa famosa estação de ar quente, nosso ferro de solda, né? Temos o nosso suporte, que é essencial para a segurança da nossa placa principal. Temos dois suportes aqui, uma terceira mão. Utilização da nossa pinça e uma lupa. É um óculos mais lupa, até para facilitar a visão do trabalho, tá bom? E temos também aqui a nossa pasta, o fluxo em pasta, que vai ser útil também. Ok, pessoal? Então vamos lá. O nosso conector de carga é esse cara aqui, tá? Para quem está começando agora, para quem é leigo, não tem muita noção, tá? O nosso conector de carga está aqui. Ao lado dele temos nosso microfone, tá? Nosso TX, nosso áudio de transmissão, né? É importante lembrar, ressaltar que quando formos efetuar a substituição utilizando a estação de ar quente, o microfone ele vai estar em contato com essa alta temperatura. E em alguns casos, possa ser que esse microfone danifique, tá? Eu posso utilizar uma fita térmica para pôr em cima, para facilitar, segurar um pouco esse calor? Até posso, tá? Não tenho o costume de utilizá-lo. Por que eu não tenho o costume de utilizá-lo, uma fita térmica? Pois quando o conector de carga está sofrendo, né, essa temperatura com a estação de ar quente, esse calor ele vai ser dissipado logicamente na placa toda, tá? Essa região toda aqui, onde tem metal. Então, os contatos do microfone, na parte de baixo, vai ter o contato com esse calor, mesmo eu protegendo em cima. Então, não é, digamos assim, muito seguro, tá? Evita alguma coisa, o ar não entrar por dentro, né, do nosso pequena abertura, tudo bem. Mas lembrando que não vai impedir de nosso microfone receber o calor, tá bom? Então é essencial também colocar uma boa temperatura. Eu vou utilizar aqui 387 graus Celsius na nossa estação de ar quente para fazer a retirada desse conector micro USB, tá bom? Essa nossa placa aqui é uma placa do modelo do fabricante LG, do modelo K10. Tá bom? Então, vamos começar a nossa remoção desse conector de carga. Minha estação de ar quente está ligada. Vou começar a aquecer. Eu posso utilizar a pasta, o fluxo de pasta, né? Na dessoldagem, na retirada? Sim, eu posso. Ele vai me ajudar? Ajuda sim. Nesse caso aqui, não necessariamente, ele sai com facilidade, tá? Mas você pode utilizar a pasta, sim. Geralmente, a pasta de solda, quando tem o contato com o calor, ela mostra bastante fumaça também. Então, por isso, nesse caso aqui, que eu vou retirar, eu não vou precisar utilizá-la, tá? Até mesmo para não atrapalhar o nosso vídeo, ok? Então, vamos lá. É importante você fazer o movimento circular em cima do conector de carga, para não focar somente num ponto, fazendo com que o calor excessivo, ele possa danificar a própria placa, tá bom? Então, fazendo esse movimento aqui, e a outra mão, levemente com a pinça, eu não vou ficar forçando, puxando ele, tá? É importante não fazer isso, pois você pode danificar as trilhas do nosso conector. O correto é você ficar fazendo isso, ó. Já está tremendo, eu já estou sentindo que está solto. Chegou essa fusão,
lentamente eu retiro o meu conector de carga. Muito fácil. Não fiquei forçando para cima a retirada dele, pois com a própria pinça segurando ele, quando a nossa solda ela entra na fusão, a temperatura ideal para derreter o nosso estanho, o próprio conector de carga ele fica tremendo, fazendo movimentos que ele já está solto praticamente. Então, nesse momento, eu faço a retirada. Vou colocar aqui novamente a minha estação de ar quente, tá bom? Percebem-se que as trilhas do meu conector de carga estão perfeitas, não está oxidada, né? Não tem falha nenhuma. Nesse momento eu posso fazer a limpeza, né? Esse conector de carga. Lembrando que essa placa está perfeita, não tem dano nenhum, mas faz uma limpeza rápida. E agora vamos trocá-lo, tá? Vamos colocar um outro conector. Lembrando que eu, nesse caso, irei colocar o mesmo conector, pois essa placa, o conector de carga, está funcionando perfeitamente. Somente o vídeo para demonstração, tá bom? Mas podemos fingir que é um conector novo. Vamos fazer a substituição, não deixa de ser uma troca, tá? Bem, fazendo isso, eu percebo que o meu conector de carga, as trilhas do meu conector de carga estão com solda, tá bom? Não está faltando solda, tem bastante estanho, então está perfeito. Não vai ter necessidade de eu colocar mais estanho nessa placa. Mas se tivesse faltando, ou se não tivesse de uma maneira homogênea, né, que eu possa ver que está perfeito, não, tem alguma coisa errada, tem pouca solda de um lado. Se eu notar isso, eu posso colocar mais estanho para renovar essa solda? Posso sim, tá? Eu vou fazer uma demonstração utilizando uma pasta de solda aqui, fluxo de solda. Ó, vou pôr um pouco de fluxo, tá? Coloco um pouco de fluxo. Ok, não precisa ser muito. Então, agora eu vou pegar o ferro de solda. Vou pegar meu ferro de solda. O meu celular. Bem, o fluxo já está colocado na minha placa, né? Agora vou pôr um pouco de estanho na minha ponta do ferro. E com isso, eu vou apenas encostar a ponta do meu ferro, lembrando que a ponta do ferro que estou utilizando aqui não é a ponteira tradicional de bico fino, tá? Ela é uma chanfrada, que ela é cortada a 45 graus, tá? Tem um artigo em PDF disponível para vocês, tá? Sobre as ponteiras de ferro de solda. Então lá você vai ter a explicação perfeita sobre a utilização. E aqui vou fazer a utilização na prática, ok? Antes disso, vou utilizar o meu óculos para poder ter uma visualização desses terminais com mais precisão. Então vamos lá. Está com fluxo. Percebe que quando o ferro de solda tiver o contato com o fluxo, ele vai fumaçar. Pouca coisa. E essa ponta de ferro, ela facilita muito esse trabalho. Lembrando que não necessariamente você possa fazer isso. Fazer essa estanhagem na placa, em cima dos contatos, somente se você observar que a quantidade de solda que ficou na placa não está perfeita, tá? Ou suja, ou com um pouco de oxidação, você faz a limpeza com álcool isopropílico e depois refaz a solda utilizando a pasta de solda. Agora sim. Agora vamos pegar
conector de carga. E a nossa estação, nosso soprador, estação de ar quente. Posicionei aqui, ó, tá? Duas maneiras, ou eu posso dar uma aquecida antes, você pode aquecê-la. O próximo passo, você posicionar o conector de carga em cima, tá? Ele posicionado no seu devido lugar, agora eu vou amolecer essa solda e meu conector vai ficar ressoldado, tá? Lembrando, fazendo o movimento circular, bem sensível. Pronto, tá encaixando, percebi que ele já encaixou aqui na placa. Agora eu vou permanecer segurando meu conector para não tremer a mão. Dar uma sopradinha de leve. E pronto. Conector trocado. Fazer uma análise rápida de visualização, ver se está tudo certo. Perfeito. Conector ressoldado com sucesso. Tá bom? Dessa forma aqui, o conector, o cabo de dados, né, vai carregar o aparelho normalmente, pois estou observando que os terminais de dentro, os 5 pinos, estão bem ressoldados, não estão soltos. Vocês fazem essa observação com microscópio, uma lupa, né, bastante boa, e observe se algum terminal daqui do conector está solto. Vocês pegam a pinça e dão uma encostada em cada terminal e vocês vão observar que eles estão bem ressoldados. Se tiver algum que não esteja ressoldado, ele vai se mexer na hora que você pôr a pinça sobre ele, tá? No nosso caso aqui está perfeito, tá bom? Alguns modelos, quando se compra um conector de carga, né, no Mercado Livre, pela internet, uma boa parte, logicamente, né, são peças paralelas, não são peças originais. E qual a diferença? Não sendo peça original da paralela, no caso do conector de carga. A única coisa é que os terminais, eles não, das peças paralelas, esses terminais, eles não pegam solda com facilidade sobre os terminais, como o original. Você encosta no original, automaticamente o estanho envolve nesses terminais perfeitamente, devido ao material de alta qualidade. Os paralelos costumam não ter tanta qualidade nos nossos terminais. Então, na fabricação, quando você compra um conector desse, quando você vai esquentá-lo ou ressoldá-lo, ele vai ter uma dificuldade de o estanho penetrar sobre esse terminal e colá-lo, né, ficar todo envolvido, devido a uma substância que envolve na sua fabricação, como se fosse um verniz. Esse verniz se solta, dificultando esse recebimento de solda sobre ele. Vocês me entendem? Então é normal, tá? Tem pessoas que pegam um conector de carga, pegam um estilete e dão uma raspadinha em cada terminal, bem sensível, somente para garantir que a solda vai ficar bem colocada, tá bom? Mas não se preocupem, tá? Vocês podem utilizar a pasta de solda também. Desculpe, o fluxo de solda, tá? Que ele tem nesse modelo aqui, que ele é pastoso, tá? Ele tem líquido também. Você pode colocar sobre ele e fazer a ressoldagem. No meu caso, o conector está bem ressoldado. Mas, porém, eu posso fazer com que ele fique melhor ainda. Como? Eu posso utilizar o ferro de solda e colocar mais estanho em cada terminal, fazendo com que ele fique mais seguro. Se o cliente colocar o carregador, ele pode mexer, então não vai danificar com facilidade, tá bom? E eu vou fazer para vocês agora
uma ressoldagem em cada terminal desse conector, somente para dar um suporte melhor no conector. Mas do jeito que está aqui, ele já vai funcionar, ok? Então, vou fazer uma ressolda nos terminais, utilizando o nosso ferro de solda com essa nossa ponta aqui. Vou só mudar a posição da nossa placa para eu poder fazer um manuseio melhor, ok? Ok, agora como prometido, vamos reforçar o nosso conector de carga, fazendo uma ressoldagem somente nos pinos dos terminais do nosso conector. Os contatos principais onde passa a nossa corrente elétrica para o aparelho, onde o carregador ele é conectado. Então, os pinos onde vai passar a corrente elétrica são nos terminais de dentro, tá bom? Então, vamos fazer aqui um reforço, digamos assim, desse nosso conector. Vou utilizar o ferro de solda, com essa minha ponta chanfrada aqui, cortada. Vamos colocar, agora sim, é essencial fazer a utilização do nosso fluxo de solda aqui. Vou colocar um pouquinho de fluxo nos contatos, ok, só um pouco. Vou pegar estanho de solda. Agora aqui, o que eu vou fazer? Para fazer esse reforço desses terminais, vou colocar estanho na ponta do meu ferro. Não precisa ser muito, somente essa quantidade. E agora vou passar pelos terminais, como se fosse um ferro de passar roupa, sabe? Vou deslizar desde o primeiro pino até o último, ok? Vamos lá. E esse ferro e essa ponta, ela facilita muito fazer esse trabalho. Vou colocar até mais um pouco para ter uma visualização melhor. E o meu fluxo de solda, ele facilita ao estanho não jampear, não colar com o outro pino do lado. Prontinho, já fiz o reforço aqui, é bastante simples, utilizando o fluxo, né, nossa empasta. Coloquei, apenas deslizei, não colou um no outro, ficou perfeito. Eu posso melhorar ainda mais, sim. Uma vez feito isso, se eu quiser deixar mais uniforme a solda que está nos terminais, eu posso utilizar novamente a minha estação de ar quente, um pouco, só colocar em cima, rapidamente, né? Somente para a solda, ela ficar mais uniforme. Prontinho. Perfeito. O meu conector de carga. Eu faço a limpeza. E pronto. Conector de carga trocado com sucesso. Ficou perfeito os terminais do nosso conector, tá? E tem uma outra troca também, que vai ser um bônus aqui, que temos nosso microfone. O microfone, para ser trocado, é muito fácil. Esse microfone ele possui 4 terminais embaixo dele, onde tem o positivo, o negativo e o GND, né? Outra parte o terra lá. Eu vou tirar utilizando a estação de ar quente muito rapidamente. Uma dica importante a ser falado quando se for trocar o microfone
é bem importante não segurar o microfone com a pinça na parte de cima, dessa forma que estou segurando aqui com a pinça. Porque o microfone, essa primeira camada aqui de cima dele, ele se desprende da parte de baixo. Com calor, se eu for puxar, possa ser que eu tire a parte de cima e a parte de baixo fique. Tá? Isso acontece muito. Então, uma maneira legal, mais correta de utilizar é utilizar o ferro de estação de ar quente, quando ele estiver com a temperatura já entrando em fusão a nossa solda debaixo do microfone, quando ele estiver mole, a gente só dá uma empurradinha aqui com a pinça do lado, você dá uma empurradinha para o lado que o microfone se afasta, ele sai da base de solda. Importante você afastá-lo para a parte verde da sua placa, tá? A parte verde, não da parte dourada, pois se eu encostar na parte dourada, a solda que vai estar embaixo do microfone vai colar na minha parte dourada. Na minha parte verde não. Então vamos lá, vou mostrar agora, utilizando ainda a minha estação de ar quente, rapidamente, e já vou dar um toque do lado, ou seja, bem sensível, ainda está duro ainda a minha solda. Quando ele amolecer, automaticamente ele vai para o lado, opa, foi para o lado. Observe que o meu microfone, ele ainda quis se desprender ainda, para você ver que ele é muito sensível. Vou colocá-lo ele na base de novo. Ok. Prontinho. Observe os meus 4 contatos aqui, ó, de solda. Então, na parte verde, ele não vai colar. Lembrando que é importante observar que o microfone ele possui um orifício, tá? Ele possui um buraco, não no centro do microfone, mas mais para um lado só. Nesse caso aqui, ele está localizado nesse ladinho aqui, ó. Pode ver que ele está na ponta. Então, eu só vou poder colocar meu microfone na mesma posição que eu retirei. Ou seja, eu não posso colocar com esse orifício voltado para o outro lado, pois ele possui polaridade, tá? Então, essa bolinha, que não é bolinha aqui, ele é um orifício, ele é um buraco, ele vai ter que ficar colado, ressoldado assim, dessa forma, tá? Da forma que eu coloquei aqui, da forma que eu retirei, eu vou ter que colocá-lo. Ou seja, substituir no caso. Vamos supor que esse microfone está ruim, eu vou substituir. Eu não posso, deixa eu colocar agora ao contrário, com a bolinha com furo para o outro lado. Eu não posso deixar desse lado aqui, tá? Que não vai funcionar. Ele vai entrar em curto, ele não vai funcionar. Então, o lado correto é com a bolinha virado para cá. Com o buraco virado para cá, tá? Dessa forma correta. Então é importante você observar sempre quando for retirar o microfone, tá? Dessa forma, você não vai precisar fazer um retrabalho. Caso você coloque errado, monte o aparelho, fazer o teste e ver que está errado. Não está funcionando, tem que fazer de novo, tá bom? Agora vamos colocá-lo novamente. Para pôr a mesma coisa. Nesse caso sim, vou segurar o microfone e vou posicioná-lo já. Deixa eu virar aqui para vocês o lado oposto do microfone, para vocês observarem. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Pronto. Vejam só, também tem 4 terminais, tá? Que é onde vai dar o contato na placa, que também tem os 4 terminais, cada um no seu cada um, ok? Vou virá-lo novamente vou posicioná-lo da maneira correta, como acabei de explicar, com o orifício virado para a parte do conector de carga. Isso, posicionei. Eu posso deixar ele posicionado e com a estação de ar quente eu não posso
colocar muito em cima, pois o ar que está saindo, ele pode afastá-lo, meu microfone, tá? Então eu posso começar colocando ele um pouquinho mais alto e descendo a minha estação de ar quente, para o vento, a velocidade do vento não afastá-lo. Mas caso venha afastá-lo, você pode segurá-lo com a pinça também, tá? Vou tentar colocá-lo sem encostar muito. Aí aos poucos você vai abaixando a estação de ar quente, bem centralizando. Pronto, aí ele já entrou em contato com a solda. Agora eu posso dar um toque só para ver se ele está colado lá. Ok, entrou na fusão. Pronto. Vejam só, dá uma sopradinha para dar uma esfriada rápida. Observe que está bem colado, ó. Não sai. Então é muito simples, tá? Logicamente, com esses detalhes vocês vão obter sucesso na... Muitos me perguntam, não queima a placa se eu ficar com a estação de ar quente? Se eu aumentar a minha temperatura acima dos 300 e... No caso aqui, a minha estação está a 387 graus. Se eu colocar ela 400 ou 420 por aí, eu posso sim danificar minha placa se eu permanecer muito tempo com a estação sobre um ponto só da minha placa. Por isso é importante sempre você fazer movimentos circulares onde você está ressoldando, tá bom? Que com isso você não vai danificar a placa, correr o risco. Agora, existe uma técnica perfeita para isso? Não, você pode treinar. Você pode pegar uma placa velha, uma placa que não presta, né? Para você treinar, ficar esquentando, colocar a temperatura 380 graus e fazendo para ver até que ponto que dá para essa solda, ou que você quer mexer, quer dessoldar, tirar da placa, ele vai entrar em fusão. E com isso você vai pegando a experiência, sabendo um pouco mais da temperatura, tá bom? E vai perdendo medo, você vai ter a certeza que aquela temperatura não vai danificar. Colocar um pouco abaixo também já não é legal, pois o calor não vai ser o suficiente para fazer a nossa solda entrar em fusão, com isso amolecendo e você tirar o componente, tá bom? Mas isso basta treinar. No nosso caso aqui, toca de conector, como mostrei para vocês, peguem placas de celulares que vocês não utilizam, placas velhas, e fiquem treinando, colocando, fazendo da mesma forma que coloquei para vocês. Tá bom, pessoal? Então fica a dica aí. Valeu!